O meu marido é péssimo de cama. Gente, o meu marido, ele não sabe trepar de jeito nenhum. E eu só descobri isso porque eu contratei um GP. E não. Eu sei que vocês vão achar que é falta de amor, que é vigarice. E não, gente, eu só fiz isso por amor. Porque eu realmente percebi que o meu marido, ele era péssimo. Não que eu não fosse, né? Mas ao longo do meu casamento eu fui me descobrindo. Foi assim, eu vou contar pra vocês. Eu sou casada há alguns anos e eu me casei, gente. Esse foi o meu primeiro namorado. Eu namorei com ele e meu casamento foi arranjado. Eu sei que vocês vão pensar, ah, mas isso não existe mais. Existe. Do lugar onde eu venho existe, porque eu era de um interiorzinho, uma cidade muito pequena e eu fui criada numa bolha. Eu fui criada numa bolha pelo meu pai e tinha muita coisa que ele não deixava eu fazer, que ele não permitia, enfim. E ele escolheu, né, esse marido pra mim, graças a Deus que era alguém, né, que eu gostava, alguém que eu convivia, alguém que eu já ficava assim de olho, e aí graças a Deus que eu gostava do rapaz, e o meu marido arranjou tudo, gente, em 3 meses eu casei. E teve muita coisa que eu só descobri 15 dias antes do meu casamento. Por quê? Porque na minha casa não se falava de sexualidade, na minha casa minha mãe não dava as instruções, o meu pai, Ave Maria, se ele visse a gente falando, né, ele dizia que era safadeza, nem televisão o meu pai deixava a gente assistir direito. Quando começava a novela, ele já desligava porque ele não aceitava a gente de maneira alguma. Ele dizia que aquilo tudo era muita safadeza. Então fui criada desse jeito, eu fui criada numa bolha, retraída. Eu não sabia que eu tinha que me depilar, que eu tinha que comprar uma lingerie mais assim bonitinha, né, para poder ficar mais apresentável pro meu marido. Eu não sabia que lá na hora do vamos ver, na hora de bater o bolo, ia doer, que ia sair aquele líquido vermelho. Gente, eu não sabia nada disso. Eu descobri na hora, entendeu? Ai, mas a sua primeira noite foi ruim? Não, gente, não foi ruim, mas foi desconfortável. Foi um pouco desagradável, porque tinha muita coisa que eu não sabia. Doeu bastante, mas ainda assim eu gostei. Por quê? Porque eu amava o meu marido. Então, pra mim foi bom, apesar de tudo, foi bom. E aí, o meu marido, ele era muito retraído, porque ele também foi criado mais ou menos nesse regime, né? Ele era retraído lá na hora, né, de bater o bolo, gente, ele era muito quieto, ele não fazia muita coisa, era só mamãe e papai. Eu era da igreja, entendeu? Então, tá aí mais um motivo pra mim não saber de muita coisa, pra mim não, para mim tudo era pecado, entendeu? Tudo que você imaginar era pecado. Então, eu fazia só o básico, era mamãe e papai, arroz com feijão e só. Até que um dia na igreja eu vi as irmãs conversando lá e dando risada, dizendo que tinha comprado isso e aquilo, e eu percebi do que se tratava. Eu percebi que elas estavam falando umas safadezinhas dentro da igreja. E aí eu cheguei perto e eu comecei a falar com elas o que perguntar do que elas estavam falando. Como elas não tinham costume comigo, elas ficaram um pouco envergonhadas de me contar, né? Mas eu fiquei perguntando, curiosa mesmo, porque eu não falava sobre isso com ninguém. Elas começaram a me falar que tinham comprado umas coisas, que tinha comprado uns consolo e tal. Gente, quando eu entendi o que era um consolo, eu quase caí pra trás, porque assim, na minha cabeça, eu nem poderia fazer aquilo, ainda mais que era da igreja. Imagina eu olhando pra cara daquelas irmãs da igreja, imaginando elas usando os consolos. Gente, aquilo pra mim não entrava. E elas começaram a falar um monte de safadeza, coisa assim que eu não fazia. Aí elas começaram a perguntar qual era a posição que eu mais gostava. Eu comecei a falar assim que eu só fazia uma. Aí elas deram risada, né? Algumas deram risada, teve umas que cutucou assim, né, pra outra parar de rir. Aí eu perguntei do que elas estavam falando. Aí ela, mas qual é a posição que tu faz? Eu falei assim, eu me deito, ele vem e faz. Elas ficaram, não acredito. Nos tempos de hoje, e pra mim tá bom. Ela, mas dá pra fazer muito mais, dá pra fazer muito mais. Vamos lá pra fora pra gente contar, porque a gente tava dentro, né, da igreja. Aí a gente foi, gente, essas irmãs começaram a me falar tanta safadeza que elas faziam. Elas faziam muitas safadezas e elas começaram a perguntar pra mim se eu colocava a boca. Aí eu perguntei, como assim colocar a boca? Ela dá pra colocar a boca.